Engulo uma garrafa de álcool e me sinto como Godzilla. Olha só, o tempo passa, as coisas evoluem, mas a gente continua falando do Godzilla. Godzilla é um monstro gigante que está há muito tempo nas telinhas da rapaziada e teve inúmeras versões até hoje. E não é de se surpreender, afinal, monstros gigantes se batendo é muito foda. Entretanto, como um doente que eu sou, veio a pergunta: qual as versões mais fortes do Godzilla? Por isso, a pedido de vocês e por doença mental minha, eu vou ranquear todas as versões do Godzilla, do mais fraco ao mais forte. Obviamente que não, tá maluco? O vídeo vai ficar imenso. Esse lagarto safado tem mais de 43 versões diferentes conhecidas. Então eu vou fazer um top 5 e lidem com isso. Chega de enrolação que o Chinela vai cantar. Esse vídeo tem um trabalho do caralho pra fazer. Então se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, porque isso me apoia a trazer mais conteúdos merdas como esse aqui pra vocês. Enfim, chega de enrolação, vamos pro vídeo. Soldado. Vamos começar com uma menção honrosa, que é o Godzilla Show aqui. É simplesmente o meu Godzilla favorito de todos. O cara é muito foda. Ele é um Godzilla que foi apresentado lá na época de 1954 pra trás, mas se eu não me engano foi nessa época aí. E é do Japão, né? Do cinema japonês no caso. Ele é um Godzilla menor comparado aos outros, ele tem só 50 metros, mas o bicho sabe lutar karatê. Incrível isso, uma habilidade que nenhum outro Godzilla tem. Além de solidamente espancar todos os titãs, que é inimigo do Godzilla, ele consolidou seu nível de força absurdo em comparação aos outros titãs. Comparado aos outros titãs, o Showa ele bate em todos, tanto que ele varre o mapa no último filme dele e bate em todo mundo. Mas é legal de mencionar ele aqui, apesar dele ser mais fraco comparado aos que estão na lista, ele é com certeza o Godzilla mais forte em relação aos outros que estão na lista aqui, porque em nível de capacidade destrutiva ele realmente fica um pouco pra trás, mas em comparação habilidades dele é excepcional. Se ele vir com 2 peitos no pé do Godzilla, o que ele vai fazer? Vai ficar de xereca. Aquilo não é muito engraçado, cara, sinceramente, tá ligado? Se fodeu. Sim, um Godzilla do Monsterverse, né? Você esperava o quê? Aqui, o Godzilla rabudo? Não, é um Monsterverse aqui. Apesar de que eu achava que esse Godzilla ia ficar muito pra trás, mas com toda a minha capacidade analítica que eu desenvolvi nesse meio tempo fazendo vídeo aqui pra vocês, percebi que o Godzilla do Monsterverse é muito forte. Ele fica aqui na 5ª posição devido aos feitos dele demonstrados ao longo desses 4 filmes, e conseguimos ver a evolução do Godzilla e sua força vem aumentando gradualmente ao decorrer do filme, o que é bem estranho, né? Desde 2014 ele tá ganhando um power-up absurdo, e lá ele já era muito superior aos Mutos e a Rainha Muto Prime, que não era fraca, né? Vamos levar em consideração. Lá em Rei dos Monstros, vemos ele apanhando pro Ghidorah e sendo bufado pelos humanos e derrotando o dragão depois. E temos o Godzilla vs Kong, que tem um feito mais fodido de potência destrutiva do Monsterverse. Depois de muito cálculo que a IA fez, não eu, tá? Considerando a quantidade de matéria deslocada em cerca de 188 segundos. Oh, caralho. 180 segundos, que foi o tempo que ele levou desde a superfície terrestre até a Terra Oca, né? Considerando que a Terra é oca também, chegamos a um incrível número de aproximadamente de 1.7 teratons de TNT. Força suficientemente capaz para varrer multicontinentes. Considerando que o lagarto safado ainda teve forças para descer a mão no macaco, o Godzilla tem um estoque de energia de pelo menos uma anã marrom. E não é exagero, né? É o maior feito de destruição mostrado no Monsterverse até agora. Vale lembrar que no novo Império o Godzilla está mais rápido. O bichão saiu dando capa em geral.
geral, além de enfrentar e tancar solidamente a Shimo, a mãe de todos os titãs que só causou a última Era do Gelo. É citado explicitamente que a capacidade de energia do Godzilla foi aumentada em 20 vezes, além de que ele está mais rápido em combate na forma gay dele. O Evolved está no nível lunar a multicontinental, considerando que ele teve um aumento absurdo de força, não é de se exagerar que ele teria esse nível de energia e essa capacidade destrutiva. O Showa pode ser muito forte, ele espanca solidamente todos os titãs da era dele, mas a capacidade destrutiva do Godzilla impossibilita ele de ganhar, coloca ele um patamar acima. Conclusões finais: a capacidade destrutiva é de multicontinental, possivelmente nível lunar, além de, claro, ser muito inteligente e ter uma capacidade energética de pelo menos uma anã marrom, sem meme nenhum. Ou seja, ele consegue aguentar um tempo praticamente infinito lutando, ou centenas de milhares de anos se preferir metrificar. Só havia um cidadão feliz. Era disso que eu estava falando. Nessa posição poderia colocar o Space Godzilla, já que no filme o Godzilla tem que se juntar forças para dar cabo do Space, e olha só, ele praticamente é uma versão evoluída do Godzilla, visto que além de sobreviver no espaço, ele nasceu de um fucking buraco negro, o que coloca ele em outro patamar. Mas o que é de cair o cu da bunda afinal, e vale lembrar que os titãs estão operando em outra capacidade cósmica, só pelo fato do Spacer estar aqui, é que depois de muita treta somos apresentados a forma Burning no Godzilla Rising, muito parecida com a forma apresentada em 2018, o Godzilla fica com algumas manchas amarelas no corpo. É a forma de superaquecimento do Godzilla. O coração de Godzilla começa subitamente a acelerar, e isso faz todas as funções do seu corpo começarem a dobrar de capacidade de produção a cada baforada atômica, o que faz com que o Godzilla literalmente vire uma bomba, que foi dita explicitamente que se o Godzilla não fosse resfriado, ele causaria o colapso do planeta de duas formas diferentes. Uma, ele ficaria tão quente que incendiaria a atmosfera terrestre, que é necessário uma força de 10 elevado a 20 joules a 10 elevado a 30 joules, o que classificaria ele como planetário, ou ele derreteria e perfuraria a crosta terrestre, chegando até um núcleo, causando destruição no planeta. De toda forma, o Godzilla também estava ficando mais forte, e ele vaporiza o Destroyer com um único raio. A cada segundo estava ficando mais forte, o que deixa bem sólido a tia de planetário para esse maluco incendiário. Ah, mas isso que ele não destruiu o planeta, nem foi dito que ele destruiria com um único golpe. Tá, olha, de fato isso não foi dito explicitamente, mas os feitos dele se encaixam como planetários, e como eu disse, o Space está aqui, e isso eleva um nível de capacidade destrutiva para sequer trocar golpes com essa versão do Godzilla. Isso que na forma Burning o Godzilla era muito mais forte que qualquer um ali, e só foi parado após ser atingido por bombas de congelamento, e o Godzilla Jr. absorveu a energia térmica liberada. Se não, já viu, né? Por isso que solidamente eu classifico o Godzilla Rising como um planetário, a forma Burning dele. Nosso pior pesadelo apareceu. Godzilla. Cerca de 70% da população humana foi morta pelos monstros. A Terra afundou. E então, não eram apenas os humanos da Terra que temiam o seu poder. Em um dado momento, os humanos foram expulsos da Terra pelo Godzilla, que dominou o planeta e decidiu expurgar a praga restante. Decididos a voltar, voltamos para nossa Terra natal para tentar, e só tentar mesmo, derrotar o Godzilla. Bom, os humanos planejam explodir o Godzilla de dentro pra fora com uma arma de ressonância, e funciona. O Godzilla realmente é derrotado. O Godzilla Jr. é derrotado. Pessoal, o Whisky da edição passando aqui pra explicar rapidamente, que eu esqueci de mencionar isso no vídeo. Mas o Godzilla que foi morto é o filho do Godzilla, né? Depois de 20 mil anos lá, sozinho no planeta Terra. O Godzilla teve um filho e ele é morto pelos humanos. Enfim, o Godzilla que a gente vê sempre em cena é o Godzilla pai depois da morte do primeiro Godzilla. Enfim, é só querer explicar isso porque eu não falei isso no vídeo. Valeu. Dedo uma nessa, safado! Bom, vamos começar pelas habilidades dessa rocha ambulante, que possui um campo de força invisível, uma baforada atômica, o rugido que gera ondas de impacto e sua cauda que geram cortes que limpam montanhas e estruturas rochosas com facilidade. Além de possuir uma puta inteligência e ter uma robustez física absurda, o maluco literalmente parece uma rocha. Os ataques normais de Godzilla operam em um nível montanha, ele foi soterrado em um certo momento e destrói uma parte da cordilheira inteira. Temos o maior feito de destruição
comparação do Earth com um meteoro que estava se aproximando da Terra, o meteoro Gorat, não sei se é assim que pronuncia. Não era uma rocha comum, ele é descrito como um corpo celeste com massa extremamente densa, comparável à da Lua, e um diâmetro de aproximadamente 30 quilômetros. Para vocês terem noção, o meteoro que matou os dinossauros tinha aproximadamente 15 quilômetros, ou seja, o meteoro Gorat tem o dobro de tamanho. Godzilla detectou o meteoro enquanto ele ainda estava no espaço profundo e ele concentrou energia por 5 anos e disparou um sopro de partículas carregadas que viajou na superfície da Terra até a órbita, pulverizando o Gorat completamente antes que ele atingisse a atmosfera. Para efeito de comparação, para vocês terem noção do quão absurdo é essa liberação de energia massiva de uma vez só, 10 elevado a 15 joules de potência foi a bomba de Hiroshima usada na Segunda Guerra. 10 elevado a 23 joules foi o impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros. 10 elevados a 26 joules é a energia total que o Sol irradia para a Terra em um ano inteiro. E 10 elevado a 32 joules é a Estrela da Morte lá em Star Wars que destrói planetas consistentemente. Foi estimado que o Godzilla liberou cerca de 10 a 26, 10 a 30 joules de potência quando ele disparou esse raio. Claro que ele acumulou energia por durante 5 anos, mas mesmo assim, é uma energia liberada de uma vez só, o que consistentemente ele poderia destruir um planeta médio como a Terra com uma única rajada. Além de, claro, ter o feito de conseguir acumular essa quantidade de energia no seu corpo que seria capaz de destruir um planeta pequeno a médio. Pessoal, essencialmente o Godzilla Earth tem uma capacidade destrutiva menor que a do Razer, planeta médio, mas eu estou levando em consideração todos os poderes do Earth e suas consistências em liberar essas quantidades absurdas de energia. O que vocês acham? A força liberada em uma situação de morte é maior que a consistência de liberação menor de energia? Na minha opinião, não. Acredito que por quase não morrer ao liberar essa quantidade massiva de energia, o Earth é mais forte, apesar de estar um tiro abaixo na capacidade destrutiva. Claro que uma luta entre esses dois aí, força não é a única coisa que importa, por isso que eu coloco o Earth na frente. Bahia! Flamengo! Chegamos ao top 2, que sinceramente aqui temos um empate técnico, onde os níveis que os personagens estão é caracterizado pela capacidade de abalar estruturas com várias dimensões e múltiplas camadas universais. Bom, vocês devem saber que os dois Godzillas que estou falando é o In Hell e o Singular Point, um apresentado em uma HQ e a outra em um anime. Vocês devem se lembrar que eu já fiz uma escala do Godzilla In Hell aqui no canal, só que eu tenho que pedir minhas sinceras desculpas aqui por esse vídeo, pois naquele momento eu não tinha muito conhecimento sobre o universo DW, o que possivelmente acrescentaria maiores tias de poder ao próprio In Hell. Tanto o Singular Point quanto o In Hell são caracterizados por serem seres multidimensionais e com capacidade destrutiva absurdas. Para você que não viu o vídeo, eu vou resumir aqui rapidamente, mas eu recomendo ver o vídeo também. O Godzilla In Hell é uma versão que vai ao inferno e lá ele lida com seres em escalas cósmicas, até matando muitos deles. Ele se depara com o criador de todos os universos e multiversos da IDW, lembrando que a IDW tem múltiplas histórias, como Transformers e o Sonic, e todos os seus múltiplos universos criados pelo God, que o Godzilla encontra na HQ. Claro que ele não chega a matar o próprio criador, mas resiste à manipulação de conceito ao negar quando o God tenta subjugar o mesmo. O ponto é que o In Hell já opera em escala multiversais no começo da HQ, e no vídeo eu coloco uma escala muito conservadora ao mesmo. Eu vou precisar fazer um remake desse vídeo para definitivamente sabermos quem é o Godzilla mais forte de todos, mas para não deixar vocês na mão, eu vou contextualizar o Singular Point, e se você não viu o vídeo do In Hell, veja lá que o vídeo tá muito bom. Eu conto boa parte da história, apesar de não ser o objetivo do vídeo. Voltando ao Singular Point, é uma forma bem diferente das outras versões do Godzilla, pois ele possui 4 formas distintas, mas vamos falar da última forma dele, daí vem o nome Última, né? Onde ele possui várias habilidades que dentre elas está sua capacidade adaptativa extremamente alta. Um exemplo disso é que quando ele ainda estava na forma terrestre e foi ferido gravemente, o sangue dele começou a escorrer pela ferida e o corpo dele se adaptou e mudou a biologia do sangue dele para, assim que entrar em contato com oxigênio, cristalizar, impedindo o sangramento e fazendo um escudo para o próximo ataque. O bicho é roubadíssimo. Ele tem manipulação da física, como ele não é do nosso mundo, ele altera literalmente as leis da física da forma que ele achar melhor. Fazer a luz curvar, solidificar ondas sonoras, etc, etc, etc. Ele tem manipulação da acausalidade temporal, além de ser uma super inteligência e ter uma precognição absurda. Na vida real temos algo parecido com isso em pessoas que desempenham a capacidade humana em diferentes áreas, como esportes ou xadrez, e possuem um instinto e calculam microsinais que o
contexto e situação dão, tendo uma melhor chance de sucesso. Isso ao decorrer do tempo, prática deliberada, né? Claro que tudo isso é inconsciente, só que o Godzilla faz isso e melhor, só que ele é um super computador biológico. Ele calcula todas as variáveis e opções de ataque antes mesmo que você considere atacar ele. No geral, ele é comparável aos outros Godzillas, então eu vou explicar o que o anime desenvolveu em 3 episódios, eu vou tentar explicar em 2 minutos aqui pra você. Vamos lá. Descansar, né? E o cara não é de ferro. Enquanto Ashra previu a chegada do Godzilla décadas atrás ao longo do anime, temos dicas e diálogos que nos levam a entender que Godzilla não é uma entidade desse mundo. Aí já viu onde eu quero chegar, né? O doutor calculou que o monstrengo estava simplesmente tentando reescrever a nossa realidade para deixar favorável a ele, a catástrofe final, o arquétipo, como vamos chamar essa entidade. Ele está utilizando a forma 3D do Godzilla para causar um ponto singular na nossa realidade para rompê-la, fazendo nosso universo colapsar para o arquétipo possa habitar ele. Há muitos contexto inferindo que as criaturas que vemos são dimensionalmente inferiores. É implícito que existem infinitas camadas dimensionais que as entidades compostas por arquétipos são uma estrutura molecular base do universo de Singular Point, né? Não exatamente uma entidade, não apenas reestruturem um universo como acharia adequado, mas também manipulem incontáveis duras dimensões infinitas. Embora as descrições das dimensões digam que elas são incontáveis em números, há razões para acreditar que a palavra incontável está usada para se referir a um número infinito, incontável referente ao número, mostrado nas notas deixadas por Ashra e confirmada pelos próprios autores. Eles sugerem a existência de dimensões infinitas ou maiores dentro do universo, bem como uma dimensão temporal singular que as vincula, ou seja, o ser que controla o Godzilla é pelo menos hiperversal. Se o universo, o espaço-tempo, é a tela, a entidade é o espectador, ou seja, transcendência total. É como se você estivesse assistindo Chaves, você sabe que aquilo é tudo encenado, aquilo é ficção. É basicamente esse é o nível dessas entidades. Ah, mas como entidades que transcendem todos esses conceitos, perdeu. Vamos lá, que essa é uma explicação que eu não sei nem como explicar muito bem isso pra vocês. Enfim, ficou bem confuso isso. Usa só o whisky de edição passando aqui. Eu tô fazendo o roteiro desse vídeo há pelo menos umas 4 horas já, então desculpa se a qualidade do vídeo caiu um pouco, né, ao longo desse tempo. Eu tô editando esse vídeo há muito tempo já, acho que mais de 6 horas já, então assim, dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Se você gosta dos vídeos aqui que eu faço, né, gosta de mim em específico, não quer que eu coma rato, né, no almoço, faz uma semana que a raspada da minha parede acabou, tá complicado mesmo. Era disso que eu estava falando. Deixa o seu like se você tá gostando até agora. Enfim, nessa parte do vídeo eu vou explicar basicamente a lore de como eles derrotaram o Godzilla, porque ele não é entidade, né? Ele é bucha comparado à entidade, basicamente. É isso. Humanos, através do Pelopsi 2 e da música Alupu Upalá, enviaram um código através de gerações que culminou no Jet Jaguar, ponto perfeito, né? O contrário do Godzilla Ultima, né? O ponto singular. Ele é literalmente o contrário. Godzilla precisava atingir um tamanho, uma densidade crítica de arquétipo para que o ponto ômega se tornasse irreversível. Os humanos conseguiram intervir no último segundo calculado, impedindo que a versão 3D do Godzilla fizesse a simulação para o ômega e se estabelecesse no universo. Ó, eu sei que não ficou muito bem explicado isso aqui, até porque eu tô usando múltiplas fontes de informação, tanto do anime quanto próprio das notas do autor e algumas wikis espalhadas por aí. Mas o ponto é que você tem que entender que existem múltiplas dimensões e múltiplos universos baseados na linha temporal. E o Godzilla Ultima é simplesmente o avatar de uma criatura dimensionalmente superior que nos vê como ficção, mas não consegue interagir com a nossa dimensão por ele ser de uma dimensão muito superior. Logo, o Godzilla 3D é utilizado para poder acessar essa dimensão e colapsar ela para ele poder habitar aqui. O anime não explica muito bem, as notas do autor não explicam muito bem, enfim, é meio confuso tudo, mas o ponto é isso: entidades cósmicas superiores tentando colapsar nossa realidade por avatares 3D. É basicamente isso. Como vimos, essas duas versões do Godzilla merecem um vídeo só dela, então se acalme na cadeira que eu vou fazer um vídeo sobre os dois. Incrivelmente, é o primeiro vídeo de duelo dos personagens aqui no canal do Godzilla em específico. E se você não assistiu o vídeo do Godzilla in Hell, eu recomendo que você assista antes de ver o vídeo do In Hell versus o Singular Point. Enfim, ficou um top 5 aqui com seus devaneios ali, né? Eu acabei me perdendo um pouco do assunto, mas é basicamente isso. Top 5, fica o Godzilla do Monsterverso com a sua tier de multicontinental, o Godzilla Razer com sua tier de planetário, planeta médio no caso, né? O Godzilla Earth de multicontinental a nível lunar e o Godzilla Singular Point e o In Hell com
um seu tier de absurdos multiversais, podendo e possivelmente sendo muito maior que isso. Enfim, esse é meu top 5 sobre as versões mais fortes do Godzilla aqui. Eu queria ter colocado o Show aqui, afinal ele é meu Godzilla favorito de todos aqui, mas o bichão não tanca, ele não tem como tancar esses caras aqui, os caras é muito forte. Enfim, eu recomendo que você assista o vídeo do In Hell antes de ver o Godzilla do Singular Point. Enfim, meus queridos, muito obrigado a vocês pelo apoio que vocês vêm dando a mim, e se você gostou do conteúdo, quer ver mais, se inscreva e veja os outros vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Fique à vontade para sugerir algum conteúdo nos comentários, que eu leio sempre todos eles, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui, meu nome é Iski, valeu, falou. My only lover. I'm just a regular